Vamos para o nosso tema de hoje, porque o Brasil é um dos países mais deprimidos do mundo, olha só, e está no topo do ranking de casos de depressão na América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. Estima-se que 12 milhões de brasileiros, cerca de 5,8% da população do país, sofram com o problema, uma taxa acima da média global que está em 4,4%. Com o isolamento social instituído há quase um mês, e entre as poucas certezas do momento, a de que a experiência de passar por uma pandemia deixará marcas na vivência de todos nós. O Andrew Solomon, que é um escritor, ativista e professor norte-americano, autor de O Demônio do Meio-Dia, da Companhia das Letras, ele é best-seller e referência em depressão. E ele conta com a experiência de autor da sua própria batalha contra esse distúrbio, né? Ao refletir sobre os impactos do distanciamento social em quem já estava deprimido ou que, como ele, tem histórico de depressão e desordens mentais associadas, sobretudo, à ansiedade, ele considera que os danos podem ser até físicos para este grupo. Conforme pesquisas em que tem se aprofundado durante o confinamento e que também se encontra, ele aponta que os mais vulneráveis emocionalmente têm o sistema imunológico comprometido. E a gente quer também entender um pouquinho a respeito disso e como diminuir, né, os danos físicos causados pelo isolamento social, então, a essas pessoas que são depressivas, né, aos depressivos, Deise. Então, depressivos, todos somos. Todos estamos. Não, brincadeira, gente. Depressão é coisa séria e deve ser encarado com muita seriedade. Não é tristeza. Depressão é uma doença e deve ser encarada realmente como doença, de procurar médico. Nós temos uma resistência muito grande em procurar um médico que cuida das nossas doenças mentais. Quem são esses médicos? Os psiquiatras, né? Então a gente fala, vamos procurar um psiquiatra. Nossa, tá daí, ó. Não está batendo bem. Gente, ainda, nós estamos no século XXI, parou com isso. Psiquiatra, graças a Deus nós os temos e sejam bem-vindos à nossa vida, porque se nós sentimos mesmo que estamos com essa tristeza há mais tempo, fala-se que quando nós ficamos assim, com essa tristeza por mais de 15 dias, veja bem, mais de 15 dias, nós devemos procurar um psiquiatra, mas junto com outras coisas, né? Uma tristeza, falta de apetite, ou apetite demais, são extremos. Nós precisamos procurar, sim, um médico que cuida disso, que vai dar o remédio certo para isso, porque a depressão se divide em dois também. Pode ser uma depressão congênita e pode ser uma depressão criada, vamos dizer assim. Você passa por uma tristeza muito grande, não sabe como administrar isso e vai ficando triste demais. Então, para as duas depressões, né, tanto aquela congênita, que a gente sabe que os pais, avós foram, antes a gente achava que os nossos pais, nossos avós estavam tristes por muito tempo, precisa ver se realmente eles não estavam com depressão, que é um remedinho que cada pessoa vai ter que tomar para melhorar quimicamente os neurotransmissores, né, lá na cabecinha. Então, tem pessoa que nasce sem esse tipo de neurotransmissor e tem pessoa que acaba adquirindo. E hoje, que bom que a Vanessa trouxe esse tema, o Cláudio, porque é muito importante nós espíritas falarmos de depressão, né, Edson? Muito importante. Edson? Eu fiquei admirado com está o Brasil, né, na América Latina, como o país que mais tem depressivos.
Sim. Fiquei admirado também com o índice em relação à média global. E eu confesso que quando eu vi isso, eu fiquei meio assim, falei, poxa, mas um país como o nosso, né, onde tem o sol em abundância, né, um país tropical maravilhoso, um povo, né, que é acolhedor e tudo, meio que contrastou. Porém, se a gente for parar para pensar o que leva as pessoas a se sentirem depressivas, e aí você falou em 12 milhões, né, Vanessa, aí no texto, né? Sim. E você vê que nós tínhamos, até antes da pandemia, aí, 17 milhões de desempregados, aí você começa até a concluir que de repente faz sentido, porque tem coisa pior do que uma pessoa estar desempregada, né? Principalmente um pai de família, imagine, ou uma pessoa que, não só o pai, mas uma pessoa que sustente uma família, pode ser uma mãe também, né? Hoje em dia é mais comum a mãe também, né? E de repente ela está desempregada, ela não tem como... Então, os tipos de pensamentos que vêm são pensamentos de tristeza mesmo, de desesperança, né? Que leva a pessoa para uma situação depressiva, certo? Então, eu não me admirei nesse sentido, eu estou fazendo essa analogia. Porém, a depressão, ela também, como a própria Daisy falou, tem a congênita, né? E tem aquela que é meio que provocada em função do sentimento, tá certo? Existem alguns tratamentos para isso já. Não sei se vocês conhecem, mas... Por exemplo, desde 2013, aqui no Brasil, a Anvisa autorizou o uso de um aparelho que médicos usam para estimular regiões do cérebro que são afetadas pela depressão. É um aparelho eletromagnético que é aplicado e ele emite ondas magnéticas para estimular a região cerebral, né, que é responsável pela produção de alguns tipos de hormônios, né, que nos ajudam nesse processo, né, de manter a alegria, de manter... Olha que interessante, nós somos um componente espiritual, mas um componente físico, que é um conjunto. Então, se você começa a ficar triste porque você está desempregado, você começa a ficar triste porque você não está acreditando, né, você está desesperançado, isso e tudo, você deixa de produzir determinados hormônios que, porventura, vão afetar essa região cerebral, que vai agravar o quadro. A Daisy falou aí, né, num período, né, vai agravar o quadro, e aí você precisa, de fato, buscar um auxílio, né? Então, a ciência já está, vamos assim dizer, trabalhando nisso, nesse aspecto do uso dessa aparelhagem, e, consequentemente, perdão, isso leva a gente a perceber que o mundo, né, muitas pessoas estão passando por situações assim. E aí eu fico analisando, né, e tentando entender por quê. O que é que faz um ser humano que reencarna aqui, que passa por toda uma série de aprendizados, que teoricamente tem um preparo anterior para isso, né? O que leva o ser humano a entrar numa situação como essa? E aí, de repente, vem uma situação que nós estamos enfrentando agora, que é essa pandemia, né? Que está colocando, né, mais gente, né, em situação depressiva, e aí você percebe que, de fato, a vida ela é frágil demais nesse aspecto, e que a forma como a sociedade está organizada não privilegia o entendimento disso. Ou seja, a gente estava vivendo aí, né, antes dessa parada que nós estamos sofrendo, a gente estava vivendo uma situação de estresse muito forte, pessoas tendo que produzir, tendo que isso, tendo que aquilo, tendo que consumir, tendo que mostrar que é bom, tendo que... Ou seja, é toda uma situação que as pessoas são colocadas numa competitividade que eu diria que é feroz, né? E que ela é desumana, inclusive, e as pessoas não paravam para pensar e não paravam para se analisar de uma outra maneira. O real sentido da vida, o que buscar de fato, buscar esse lado da espiritualidade também, né? Esse lado de acreditar em algo, né, que está acima de nós. Então, isso tudo contribui. E agora chega essa parada aí para dar mais uma dose
de desesperança, né? Porque não há o que a gente não concluir que depois dessa pandemia, esses índices que você leu aí vão, de fato, aumentar, né? Sim. O que vocês acham? Eu concordo.